Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja lar e ainda mais online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Eu vou compartilhar exclusivamente para você que está aqui agora, ouvindo e conectado. E o meu desejo é que você se sinta confortável para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Fique atento. Deus, a melhor porção do cristão. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz em Salmos 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me alegre na terra. Coloque a Bíblia em sua mente. Deus, a melhor porção do cristão. Eu fico imaginando um homem salvo prefere Deus antes de todas as coisas no céu. Todo homem salvo tem o céu no coração. Suas afeições estão depositadas no que está no céu. O céu é a sua pátria e herança escolhida. O homem salvo tem respeito pelo céu, assim como um viajante que está em terra distante tem pelo seu país. O viajante pode contentar-se em estar em terra estranha por pouco tempo, mas sua própria terra nativa é preferida por ele acima de tudo. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Coloque a Bíblia em sua mente. A Bíblia diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Hebreus 11, 14. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Hebreus 11, 15. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, não se envergonha deles, de ser chamado
o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Coloque a Bíblia em sua mente. Você está ouvindo Deus, a melhor porção do cristão. Eu fico pensando, o respeito que o salvo tem pelo céu pode ser comparado ao de uma criança que está no estrangeiro, tem pela casa de seu pai. Ela pode estar satisfeita por pouco tempo, mas o lugar onde deseja retornar e onde quer morar é sua própria casa. O céu é a morada do Pai, dos verdadeiros salvos. Jesus Cristo Osios Theos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, 12. Subo para meu Pai e vosso Pai. João capítulo 20, versículo 17. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo Osios Theos, ou Yeshua HaMashiach. Agora, a razão pela qual os salvos têm desse modo o coração no céu é porque Deus está lá, é o palácio do Altíssimo, é o lugar onde Deus está gloriosamente presente, onde seu amor é gloriosamente manifesto, onde o salvo quer estar com ele, vê-lo como ele é e amá-lo, servi-lo, louvá-lo e se alegrar perfeitamente. Se Deus e Jesus Cristo Osios Theos não estivessem no céu, os salvos não seriam tão ávidos em buscá-lo, nem suportariam tantas dores em uma laboriosa jornada através deste deserto, nem a consideração de que ao céu após a morte serviria de conforto nos labores e aflições. Se Theos e Jesus Cristo Osios Theos não estivessem no céu, os mártires não suportariam sofrimentos cruéis de seus perseguidores, com uma alegre perspectiva de irem ao céu, se lá não esperasse estar com Deus e com Jesus Cristo Osios Theos e regozijarem-se com Deus. Quero que se lembre disso. Se Theos e Jesus Cristo não estivessem no céu, os mártires não esqueceriam alegremente as suas posses terrenas e todos os amigos mundanos, como milhares deles fizeram, vagando na pobreza e na rejeição, sendo indigentes, afligidos, atormentados, trocando sua herança eterna por uma celestial, não fosse sua esperança de estar com seu glorioso Redentor, Jesus Cristo Osios Theos, e com Pai Celeste. O coração do cristão está no céu, o seu tesouro está lá. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Muitos benefícios advirão.
Deus, a melhor porção do cristão. A Bíblia diz: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra não há mais desejo do que estar junto a ti. O homem salvo prefere Deus antes de qualquer coisa que possa haver no céu. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. Não apenas, não há nada no céu que rivalize na sua estima com Deus, mas nada há que ele possa conceber, nada que impossivelmente esteja lá que seja mais estimado ou desejado por ele, o salvo, do que Deus. Alguns supõem que há no céu delícias bem diferentes daquelas que as Escrituras nos ensinam. Os muçulmanos, por exemplo, supõem que no céu devem ser desfrutados todos os tipos de delícias e prazeres sensuais. Muitas coisas que Maomé inventou são das mais convenientes para as luxúrias e apetites carnais dos homens que se possa imaginar, e com elas lisonjeou seus seguidores. Mas os verdadeiros salvos não conseguem imaginar algo mais adequado às suas inclinações e desejos do que o que está revelado na palavra de Deus, a Bíblia. Um céu de alegria do Deus glorioso e do Kyrios, Jesus Christos. Lá estarão livres de todos os seus pecados e serão perfeitamente conformados a Deus e passarão uma eternidade em exercícios exaltados de amor por Ele e no usufruto do seu amor. Se Deus não pudesse ser usufruído no céu, mas apenas vasta riqueza, imensos tesouros de prata e ouro, grande honra do tipo que os homens obtêm neste mundo, e uma plenitude dos maiores prazeres e delícias sensuais, nenhuma dessas coisas suplantaria a necessidade por Theos e por Kyrios, Jesus Christos, nem a fruição deles no céu. Se este estivesse vazio de Theos, seria de fato um lugar solitário e melancólico. Deus, a melhor porção do cristão. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Quem mais tem o meu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. Eu continuo imaginando. É a disposição natural de um homem salvo preferir Deus a todas as coisas sobre a terra. Primeiro, o salvo prefere essa alegria de Deus, pelo qual espera no porvir, a qualquer coisa neste mundo hostil. O salvo não olha tanto para as coisas que são visíveis e temporais, mas
Os salvos olham para as invisíveis e eternas, e Deus prometeu lhe dar no porvir plena fruição. E estas promessas são mais preciosas para o salvo que as mais preciosas joias terrenas. O Evangelho de Jesus Christos Ios Theos contém maiores tesouros em sua estima que os cofres de príncipes e reis terrenos. Você está ouvindo Deus, a melhor porção do cristão. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz: quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. A Bíblia diz: eu acredito. 2. O salvo prefere o que pode ser obtido de Deus nesta vida a todas as coisas no mundo. Quem mais tem um eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. Há grande diferença nas realizações espirituais presentes dos salvos. Alguns atingem maior intimidade e comunhão com Deus e conformidade com Ele do que outros. Mas as maiores realizações são íntimas em comparação às futuras. Os salvos são capazes de progredir nas realizações espirituais e sinceramente desejam estas realizações adicionais. Não contentes com os graus já alcançados, os salvos estão famintos e sedentos de justiça e, como crianças recém-nascidas, desejam o sincero leite da palavra de Deus, a Bíblia, para que cresçam. Você está interessado na palavra de Deus, a Bíblia. É seu desejo conhecer mais de Deus? Ter mais de sua imagem e ser capacitado ainda mais à imitação de Deus e de Cristo Jesus em sua caminhada e conversação? A Bíblia diz uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27, 4. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus.
Salmos 42, versículos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmos 63, versículo 1 e 2. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu digo, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmo 136. Você está interessado em ouvir e obedecer e ainda mais amar a palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, o salvo prefere o que já tem de Deus a qualquer coisa neste mundo. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. O que foi infundido no seu coração na conversão lhe é mais precioso que qualquer coisa que o mundo possa ofertar. As visões que são concedidas aos salvos da beleza e excelência de Teós são mais preciosas que todos os tesouros dos ímpios. O salvo valoriza mais a relação de filho na qual está para com Deus e a união que há entre sua alma e Jesus Cristo do que a maior dignidade terrena. Essa imagem de Teós que está selada na alma do salvo, ele valoriza mais do que quaisquer ornamentos terrenos. Pense mentalmente. Em sua estima, é melhor ser adornado com as graças do Espírito Santo do que brilhar em joias de ouro e com as mais caras pérolas, ou ser admirado pela maior beleza exterior. O homem salvo valoriza mais o manto da justiça de Jesus Cristo e os Teós que tem em sua própria alma do que os mantos de príncipes. O homem salvo prefere os prazeres e delícias espirituais que tem em Deus muito mais que todos os prazeres do pecado. A Bíblia diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmos capítulo 84, versículo 10. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Coloque a Bíblia em sua mente. Se sente pronto a fazer isso? Consegue fazer isso? Deus, a melhor porção do cristão. A Bíblia diz, quem mais tem um eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Quarto lugar,
O salvo prefere Deus a todas as coisas que possui no mundo. Eu fico pensando, o salvo prefere Deus a todos os gozos temporais. A Bíblia diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Salmo 16, 5. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Salmo 16, versículo 6. Se for rico, o seu coração, o motivo é nas riquezas celestiais em Jesus Cristo, Hios Theos. A palavra de Deus, a Bíblia, é o maior tesouro do salvo. Você que está conectado, está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e ainda mais online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Em quinto lugar, o salvo prefere Deus a todos os amigos terrenos e o favor de Deus a qualquer respeito obtido de criaturas semelhantes. Embora inadvertidamente tenha lugar no seu coração, e lugar até demais, contudo, reserva o trono para Deus, o salvo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus Cristo, Hios Theos. Você está interessado em obedecer a palavra de Jesus Cristo, Hios Theos. Em sexto lugar, o salvo prefere Deus a qualquer prazer terreno no qual tenha perspectiva. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Os filhos dos homens põem sua confiança em alguma felicidade terrena que esperam e pela qual buscam do que naquilo que têm em posse no presente. Mas o homem salvo prefere Deus a todas as coisas que espera neste mundo hostil. Ele, o homem salvo, pode, com efeito, pela prevalência da corrupção, deixar-se por um tempo se levar por algum divertimento. Contudo, o homem salvo vai cair novamente em si, não sendo este seu temperamento, uma vez que é outro o seu espírito, é nova criatura em Jesus Cristo Hios Theos. Em sétimo lugar, é o espírito do homem salvo que prefere Deus a qualquer gozo terreno que possa conceber. A Bíblia diz:
Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. O salvo prefere Deus não apenas a qualquer coisa que possui, mas nada a ver em posse de outras pessoas que seja tão estimável. Se o homem salvo tivesse a maior prosperidade do mundo, ou pudesse satisfazer todos os seus desejos terrenos, ainda assim valorizaria a porção que já tem em Deus incomparavelmente melhor. O salvo prefere Jesus Christos e os Theos aos reinos terrenos. Quero que se lembre disso. Se sente pronto para aplicar todo esse conteúdo em sua vida? Portanto, você pode aprender que quaisquer que sejam as mudanças pelas quais passe e vai passar, o salvo, ele é feliz. Isso porque Theos, que é imutável, é sua porção perfeita. O salvo pode enfrentar perdas temporais, ser privado de muitas coisas, até mesmo de todas as alegrias transitórias, até ficar enfermo. Mas Deus, a quem o salvo prefere acima de tudo, não pode ser esquecido. Nesse mundo mutável, cheio de problemas, o salvo é bem-aventurado, pois sua porção escolhida, sobre a qual constrói o fundamento de sua felicidade e de sua alma, está acima do mundo. É Jesus Christos e os Theos, o Yeshua HaMashiach. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. Somente os salvos podem dizer isso com convicção de fé. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? A escolha de um homem é o que determina seu estado. O que escolhe Deus por sua herança e o prefere a todas as coisas é o homem salvo, pois esse o escolhe e adora como Deus. Honrá-lo como Deus é respeitá-lo acima de todas as coisas. E se alguém o honra como seu Deus ele é. Há uma união e relação de pacto entre este homem e o verdadeiro Deus. Todo homem é a semelhança de seu Deus. Se quiser saber quem é o homem, se é salvo ou não, questione-o sobre quem é o seu Deus. Se o verdadeiro Deus for aquele a quem tem supremo respeito, a quem considera acima de tudo, sem dúvidas, ele é o servo do Deus verdadeiro. Mas, se o homem tem algo a mais, pelo qual tem maior respeito do que a Deus, então este homem não é salvo e um dia vai ser julgado. Ninguém escapa do Deus inescapável e nem de suas ameaças. Agora,
eu quero que você preste bastante atenção. O dia da retribuição do ímpio. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. O dia da retribuição do ímpio. Em primeiro lugar, o veredito final vai revelar a destruição total dos ímpios. Para os justos, Deus é o fogo do ourives que purifica. Para os ímpios, Deus é como o fogo da fornalha que destrói. Esse dia vai arder como fornalha. Os ímpios serão como um restolho que vai arder no fogo. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nas Escrituras, a Bíblia, o fogo é geralmente associado com o julgamento, visto que é um símbolo da santa ira de Deus e ninguém escapa do Deus inescapável. O fogo consumiu os inimigos de Deus, bem como os israelitas que desobedeceram. Deus tem reservado o mundo para o juízo de fogo, 2 Pedro 3,10. E o inferno é comparado a um lago de fogo. A Bíblia diz, eu acredito. Naquele momento que Jesus Cristo Theos, ou Yeshua HaMashiach, voltar para julgar o mundo na parousia, ele virá em chama de fogo. O profeta Malaquias diz que não lhes ficará raiz nem ramo. Não haverá mais esperança. Pense mentalmente. Quando a raiz é destruída, a planta não pode brotar mais. Ficar sem raiz nem ramo significa que os ímpios serão completamente apagados, ou seja, a memória e a posteridade dos ímpios serão destruídas. Essa sentença é final e inapelável. É um julgamento irrecorrível. Não tem mais instância superior a apelar. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, o veredito final vai demonstrar a destruição universal dos ímpios. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. Malaquias capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, eu acredito. Pense mentalmente. Os céticos pensavam que os soberbos e arrogantes eram felizes. Pensavam
que eles tentavam a Deus e escapavam. Todavia, ninguém ficará impune no juízo de Teós. Ninguém poderá se esconder. Deus é inescapável. Ninguém poderá subornar o juízo nem mudar a sentença. Naquele dia, Teós vai julgar o segredo do coração dos homens. O pecado do coração e o pecado das ações serão igualmente julgados. Quero agora que fique de olho no dia da retribuição do ímpio, pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4:1. Em terceiro lugar, o veredito final vai perscrutar o mais profundo da vida dos ímpios. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? O profeta Malaquias registra dois fatos. Primeiro, os soberbos serão condenados. A soberba é um sentimento que pode ficar escondido por trás de fachada e de máscara. A soberba é um sentimento íntimo que só Teós conhece. Contudo, Teós vai julgar o segredo do coração dos antropós. Segundo, os que cometem perversidade serão condenados. Perversidade fala de uma vida desregrada, de desobediência afrontosa e descalabro moral. Consegue entender isso? Eu e você vivemos no reino do hedonismo, no reino do prazer. Os homens embriagados pelo prazer bebem todas as taças do pecado que o mundo lhes oferece. Eles, os antropós, se entregam aos apetites da carne. Eles, os antropós, fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Os antropós, os homens, não pensam na eternidade, só vivem para o aqui e agora. Mas essa geração que só pensa no agora vai ter de comparecer um dia diante do justo tribunal de Teós para dar contas de sua vida. Deus é inescapável em seus juízos e ameaças. Quero que se lembre disso. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora o dia da recompensa do justo. Malaquias, capítulo 4, versículos 2 e 3. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4:2. Pisareis os perversos
porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Você está interessado em ouvir, obedecer, amar e praticar a palavra de Deus, a Bíblia. 3 verdades gloriosas são destacadas pelo profeta Malaquias acerca da recompensa do justo: vida, liberdade e vitória. Em primeiro lugar, o veredito final vai trazer luz da vida para os justos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A Bíblia diz: eu acredito. A maior recompensa do justo é o próprio Deus. Deus é a maior herança do salvo. Deus será para os justos naquele dia glorioso o sol da justiça. Pense comigo. O sol traz calor, o sol traz luz, o sol traz vida. Não há vida sem o sol. Deus é o nosso sol e nosso escudo. Deus é a nossa luz perpétua. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Quero que se lembre disso. Trevas e medo nunca mais estarão presentes. O pecado não mais vai atingir os salvos, os cristãos verdadeiros. Deus vem como o sol da justiça. A justiça de Deus é a justiça dos cristãos verdadeiros. Eu e você vamos brilhar como o sol no firmamento. Eu e você seremos como Ele é. Jesus Cristo Zios Theos é a fonte da luz. Ele, Jesus Cristo Zios Theos, é a luz do mundo. Ele, Jesus Cristo Zios Theos, ilumina todo homem. Quem segue Jesus Cristo Zios Theos não anda em trevas. Jesus Cristo Zios Theos é a luz da vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4:2. O sol traz cura em suas asas. Sem sol não há vida. Sem Jesus Cristo Zios Theos não há salvação de sua alma. Jesus Cristo Zios Theos é a fonte da justiça. Sem Jesus Cristo Zios Theos, nossas obras são trapos de imundícia. Quero que se lembre disso. Quero que fique agora de olho no dia da recompensa do justo. Em segundo lugar, o veredito final vai trazer a alegria da liberdade para os justos. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias capítulo 4, versículo 2. O dia do juízo será para os justos, os salvos,
Um dia de alegria indizível, de liberdade plena, de recompensa eterna. O profeta Malaquias compara essa alegria da liberdade dos salvos, dos justos, como um bezerro que estava preso no estábulo e foi liberado para correr nos campos verdejantes. Consegue imaginar? O bezerro sai saltando de alegria, usufruindo sua gostosa liberdade. Do mesmo sentido, será assim conosco na parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo os Theos. Nossa liberdade será plena, completa e total. Aquele será um dia de exultação, quando entraremos na glória com corpos incorruptíveis, glorificados, semelhante ao corpo de glória de Jesus Cristo, Reos, Theos, e assim tomaremos posse da herança quando entrarmos na casa do Pai Celestial, a nova Jerusalém. Consegue me entender, imaginar? Você tem interesse ou está interessado na palavra de Deus, a Bíblia? Em terceiro lugar, o veredito final vai revelar a vitória dos justos sobre seus inimigos. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz: eu acredito. Os justos, os salvos, não apenas receberão a libertação do aprisionamento, mas vai receber o completo triunfo sobre os inimigos, os mesmos inimigos que oprimiram os justos, os salvos, a Igreja de Cristo, e lhes fizeram amargar a vida, agora são como cinzas debaixo dos pés. A igreja vai estar no céu, a pátria celeste. Ela, a igreja, vai se assentar em tronos para julgar o mundo. Deus vai retribuir com justiça aqueles que oprimiram o seu povo, a igreja de Jesus Cristo e os Theos, seu filho. A ideia de os ímpios se desfazerem em cinzas sob os pés dos justos, dos cristãos, da igreja, mostra a vitória total do bem e a aniquilação total da impiedade. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Deus é a melhor porção em sua vida? Você se considera um justo neste mundo pelo diagnóstico da palavra de Deus, a Bíblia? Você sente que a sua alma está salva? Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje, onde vai passar a eternidade? Com Jesus Cristo e os Theos e todos os salvos, ou vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a saber,
onde vai estar Satanás, a besta e o falso profeta. Quer entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo e aos teós? Esse é o momento. No momento de decisão em Jesus Cristo e aos teós, sua alma é salva, seu destino é selado. Só Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo salva. Ele é a solução para a sua alma. Venha, venha, venha velozmente para Jesus Cristo e os teós. Ele está aqui para salvar-te. Quero que pense nisso aqui e agora. Faça desse momento um marco histórico de vida em sua vida e alma, em nome de Cristo Jesus. Amém.